Hoje nós estamos aqui no quarto episódio do Conexão Cookier e nós vamos falar sobre o tratamento cirúrgico da doença de Parkinson, que é um assunto de extrema importância para os pacientes, para os familiares. Junto comigo eu tenho, que sou a Beatriz, neurologista da Clínica Cookier, eu tenho o Dr. Arthur e a doutora Pamela, que são neurocirurgiões aqui na clínica. Então, primeiro eu vou começar explicando para vocês o que é a doença de Parkinson. A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa, né? E ela é caracterizada pela bradicinesia, que é uma lentidão dos movimentos, pela rigidez, o tremor, o mais característico é o tremor de repouso e a instabilidade postural. Nos primeiros 5 anos da doença, o tratamento medicamentoso, ele consegue dar uma qualidade de vida bem satisfatória para os pacientes. Após os 5 anos de doença, eles começam a conviver com o que nós chamamos de flutuações motoras, então começam a perceber quando a medicação está acabando o efeito. Alguns pacientes têm tremor, que a gente chama um tremor refratário ao tratamento medicamentoso. Outros pacientes têm movimentos involuntários quando tomam as medicações, que são as discinesias. Então, após 5 anos que nós estamos acompanhando o paciente, temos a certeza de que ele tem um diagnóstico de Parkinson. O tratamento cirúrgico, ele é um grande recurso aí no nosso armamento, né? Mas me diz uma coisa, Bia, porque pode ser difícil diagnosticar o Parkinson, né? Como é que é feito? É sempre simples diagnosticar o Parkinson? Quem que faz esse diagnóstico do Parkinson? E tem exame para ver, fechar o diagnóstico de doença de Parkinson ou é só uma ideia? Como é que funciona isso? Não, o diagnóstico, ele sobretudo é um diagnóstico clínico, né? Então, nós ouvimos a história do paciente, examinamos, e o diagnóstico, na maior parte das vezes, é um diagnóstico clínico. Alguns pacientes podem ser mais desafiadores, né? Principalmente os pacientes com tremor, ou se o paciente já vem um tempo com um diagnóstico de, por exemplo, tremor essencial, em algum momento da sua história a gente começa a perceber que ele também tem lentidão, ele também tem rigidez. Então, alguns pacientes podem gerar dúvida. Esse tempo de 5 anos que a gente acompanha o paciente é o tempo que a gente vai ter para se familiarizar que realmente nós estamos diante da doença de Parkinson e não de um outro parkinsonismo. Mas os pacientes sempre vão querer saber se tem algum exame que faz diagnóstico, se tem alguma coisa. Hoje em dia a mágica é a imagem. Exame para fazer diagnóstico não tem, é o médico. Alguns exames complementares podem nos ajudar em algumas situações. Por exemplo, a gente tem um exame que a gente chama um PET, que é uma tomografia que vai usar um radiofármaco, que chama Trodat, e esse exame ele tem como fornecer informação que um neurônio lá, que nós chamamos neurônio nigroestriatal, esse neurônio que na doença de Parkinson ele morre, então lá nesse exame ele tem como dar o resultado que a via nigroestriatal realmente está sofrendo degeneração. Mas, de novo, né? O diagnóstico é sempre clínico, é um exame complementar. Mas então aí é importante, porque se você está dizendo que quem faz o diagnóstico é um médico, basicamente, é bom que seja um médico especialista em distúrbio de movimento como você né? Sim, e como você tem porque feito aqui na clínica há muito tempo. Exato. Porque o exame clínico e o acompanhamento e a familiaridade com a doença para você ter um grauzinho de certeza aí que você está manejando doença de Parkinson e não um parkinsonismo que está inserido em outras doenças. Então, isso é bem importante que a gente reforce. Bom, mas então tem diferença se o indivíduo vai procurar um neurologista geral ou um especialista em distúrbio de movimento. Ele tem que procurar esse especialista. Tem, principalmente quando a gente está falando da indicação do tratamento cirúrgico.
Então, a indicação do tratamento cirúrgico, eu acho que o neurologista que tem mais familiaridade com um neurologista, no caso, que trabalha mais com distúrbio de movimento, eu acho que é a pessoa mais adequada para, inclusive porque tem várias, quando nós indicamos o tratamento cirúrgico, a gente tem que ter certeza que aquele paciente tem uma resposta à medicação levodopa, né? Que é um paciente que tem o diagnóstico de doença de Parkinson. Até porque nós sabemos que o tratamento cirúrgico ele melhora os sintomas que respondem à levodopa, né? Então, acho que talvez o neurologista que trabalha mais com distúrbio de movimento é o especialista ideal para indicar o tratamento cirúrgico. É por isso que você está na equipe, né? Pelo trabalho que você tem feito durante tantos anos aí. É um prazer. É um prazer compartilhar o trabalho. Beatriz, explica uma coisa pra gente. Você está falando desse acompanhamento dos 5 anos de tratamento medicamentoso e tal. Quais são os estágios da doença de Parkinson? Como que ela progride? Ela sempre progride? Como que funciona? Certo. A doença de Parkinson, como a gente estava conversando, ela é uma doença neurodegenerativa. Então, ela não para. Infelizmente, nós não temos um tratamento de cura, né? O tratamento cirúrgico, novamente, junto com o tratamento medicamentoso e a reabilitação, são armas poderosas aí para lidar com isso. Mas, como ela evolui, nós temos uma escala, que nós chamamos que é a escala de Ron-Yahr, e daí a gente classifica, por exemplo, no início da doença, o paciente tem uma doença mais assimétrica. Então, o Ron-Yahr 1 seria quando o paciente teria sintomas só em um lado do corpo. O Ron-Yahr 2 é o paciente que vai ter os sintomas já de uma forma bilateral, mas ele ainda não tem problemas de equilíbrio. O Ron-Yahr 3 são sintomas bilaterais, já com alterações de equilíbrio, ele já vai ter um pouquinho mais aí de incapacidade. O Ron-Yahr 4 é quando o paciente já tem uma alteração bilateral e com uma alteração de equilíbrio mais importante mesmo, mas ainda ele deambula, né? Ele caminha, pode ser com ajuda de algum dispositivo, mas a alteração do equilíbrio já é mais importante. E o Ron-Yahr 5, infelizmente, é quando os pacientes estão restritos à cadeira de rodas e já perdem a marcha, né? É assim que a gente mais ou menos estadia a doença de Parkinson. E esses pacientes chegam em que situação para você na clínica Cuquier, na maioria das vezes? Já em estágios avançados, mais no comecinho, como é que é? A maior parte dos pacientes que eu atendo, eles estão aí, vamos dizer, no estágio 2, tá? Bilateral, mas que não tem uma alteração de equilíbrio tão importante, né? Então, assim, mas também a gente tem bastante paciente aqui, 3 para 4, né? Quando o paciente é mais idoso, então, às vezes, ele tem outras comorbidades, e que daí não é tão pura essa classificação, né? Você poderia dizer que você está vendo indivíduos já com formas mais graves e tentando ajudar eles aqui? Eu acho que sim. Quando a gente considera, eu acho que aqui na clínica a gente tem paciente, na verdade até uma vitória da medicina, porque a gente tem paciente com 20 anos de doença de Parkinson e que vem caminhando, né? Então é lógico, são pacientes que iniciaram a doença mais jovens, né? Então, a gente vai falar depois um pouquinho sobre a doença de Parkinson de início precoce, né? Quando começam os sintomas abaixo dos 50 anos, mas a gente tem paciente aqui com 20 anos de doença.